Que a paz de Jesus seja sempre com todos nós. Na leitura que a nossa irmã fez, como preparação do nosso encontro, ela já adiantou alguns pontos que se referem à importância da caridade nas nossas vidas, a importância da caridade para o Espiritismo. E cada vez que eu venho a esta ou a outras casas, cada vez que eu vou a uma das casas que nos convidam para palestrar, confesso que fico sempre um pouco mais feliz pela oportunidade de estar aqui. Com todo respeito às demais doutrinas, às demais religiões, mas o Espiritismo é algo indescritível nas nossas vidas, quando nós percebemos o grau de clareza com que são passadas para nós as informações. A quantidade de informações que nos foram trazidas, iluminando os nossos caminhos para o nosso sucesso como espíritos em processo de evolução, para o nosso sucesso como espíritos encarnados. Já falei aqui outras vezes que algumas pessoas entendem o Espiritismo como uma preparação para o pós-morte. As informações do Espiritismo nos serviriam apenas para a vida espiritual. E eu tenho dito, acredito e repito, todos os ensinamentos espíritas, eles são úteis para desde já. As experiências que os nossos irmãos desencarnados nos passam são grandemente esclarecedoras. E é por intermédio dessas experiências que nos chegam que nós podemos repetir a trilha que eles já fizeram e alcançar também, de forma mais rápida e consistente, a tão esperada felicidade que nós almejamos. A caridade é uma dessas experiências, é um desses instrumentos que a natureza nos faculta para que nós possamos construir a nossa felicidade. E repito, felicidade que pode ser construída e vivida ainda nesta encarnação. Felicidade que podemos construir e viver no nosso dia a dia, sem que precisemos abandonar o nosso corpo de carne. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, nós estamos tratando de processos, meios de construção da felicidade para a nossa vida atual e, consequentemente, para a vida espiritual. Então, quando nós perguntamos, no tema da nossa palestra de hoje, qual o sentido da caridade para o Espiritismo, nós poderíamos responder que o sentido da caridade para o Espiritismo, para os espíritas, para todos nós, é o caminho para a transformação do que precisamos para se atingir o topo da nossa evolução. Já ouvimos a frase sábia e célebre de que fora da caridade não há salvação. Então, esta frase, nós poderíamos dizer esta frase, fora da caridade não há salvação, e encerrar a nossa palestra, porque tudo está contido nela. Mas, como nós temos que falar aqui os 50 minutos, vamos bater um papo sobre este tema. Vamos aprender juntos, porque eu também não tenho esse cabedal todo para ensinar nada a vocês sobre caridade. Somos todos aprendizes. Então, já que alguém me pediu para estar aqui, aqui estou. Poderia ser qualquer um de vocês. Mas eu gostaria de começar as nossas reflexões de hoje lendo um trecho do livro Conselhos Úteis, da Hilda Pereira Magalhães, psicografado pela Hilda Alonso. Ela diz assim: pensa sempre em dar um sentido maior à tua vida, amplia teus conhecimentos, busca utilizar bem teu tempo, procura ir ao encontro das necessidades alheias. Faze com que o teu dia acrescente alguma coisa mais a benefício de alguém. Sê cortês, amigável, paciente, atenta para a tua reforma interior, para que estejas cada dia um pouquinho melhor.
Esforça-te para alcançar alguma virtude que te aproxime um pouco mais dos teus protetores espirituais e do teu anjo de guarda. Bem parecido com a tua mensagem também, não é isso? Mas as duas mensagens, o conteúdo das duas mensagens, levam a nos fazer refletir sobre o que estamos fazendo aqui. Como espíritas, é provável que todos nós já saibamos que estamos aqui para evoluir. Isso quase que já virou um chavão. Nós perguntamos para alguém o que estamos fazendo aqui na Terra e alguém responde: estamos aqui para evoluir. E a gente poderia até perguntar: e por que não estamos evoluindo? Se estamos aqui há tanto tempo, só a contar do nascimento de Jesus, estamos aqui há 2015 anos. E parece que nós estamos repetindo os mesmos erros de antes. Então, se nós estamos aqui para evoluir, por que não evoluímos? O que é que está faltando para que nós atinjamos aquele ápice da evolução quando nos compararemos com os nossos mentores? Achamos lindo, alguns até choram quando leem os livros do Emmanuel, da Joana de Ângeles, do André Luiz. Se nós choramos porque nos emocionamos com as histórias que nos são narradas, por que não enxugamos as lágrimas em seguida, arregaçamos as mangas e partimos para fazer aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer? O que é que nos falta então? Por que nós continuamos sendo tão reticentes na hora de praticarmos aquilo que há muito tempo está sendo ensinado a todos nós? Será que nos falta um pouco de disposição, motivação? Será que nós não temos ainda motivo, uma razão para implementarmos em definitivo a tão chamada e esperada reforma íntima ou reforma interior? O que é que nos falta então, gente? É uma pergunta que nós fazemos, nós palestrantes fazemos, mas que não temos a resposta, pelo menos não temos a resposta para vocês que nos ouvem. Porque essa resposta só uma pessoa pode nos dar: nós mesmos. E eu já repeti algumas vezes esta pergunta para que se fixe em cada um de vocês, e em mim também, porque eu estou no mesmo processo. Por que nós já não implementamos a nossa reforma interior? E alguém pode estar pensando na plateia: mas que reforma é essa? Como é que eu faço essa reforma? E eu tenho brincado dizendo que fazer a reforma íntima é muito parecido com a reforma que nós fazemos na nossa casa, por exemplo. Se algum de vocês resolve fazer uma reforma na casa de vocês, no apartamento, a primeira coisa talvez que se pense é a seguinte: para fazer essa reforma, vamos ter que nos desfazer de muita coisa. Então, fazer reforma é como mudança. O momento da mudança é quando nós percebemos que metade do que nós temos em casa não precisamos daquilo. Melhor ainda se a gente mudar para um apartamento menor. É que nós vamos ver que nós vamos nos desfazer da metade das tralhas que nós carregamos, vamos para o apartamento menor, vamos continuar sendo felizes e vivendo sem tudo aquilo que nós nos desfazemos. Para fazer a nossa reforma íntima é algo parecido. Quando nós nos dedicamos a isso, vamos perceber que precisamos nos desvencilhar de muita coisa das quais nós não precisamos. Muitas coisas das quais nós não precisamos. Então, a nossa reforma íntima deve começar pela identificação
daquilo que nós não precisamos em nós, em termos de comportamento, de pensamento, de crenças, atavismos que carregamos dependurados em nós, pesando na nossa caminhada e que muitas vezes nós nem percebemos. Conta-se que numa determinada estrada, alguém caminhava e encontrou um senhor que caminhava em sentido contrário, cheio de apetrechos. Carregava uma pedra grande, pesada na cabeça, carregava algumas bolsas penduradas nos ombros, e o transeunte perguntou àquele caminhante: por que caminhas tão pesado? E ele diz: é a vida, meu amigo, há tempos que eu caminho assim. E o outro pergunta: mas precisas caminhar com esta pedra na tua cabeça? E ele diz: ué, pedra? Eu nem tinha percebido essa pedra na minha cabeça. Tira a pedra da cabeça, joga a pedra fora e sente-se mais leve e continua caminhando. Mas na frente encontra outro transeunte que lhe pergunta: mas por que andas tão cansado? É a vida, meu amigo, é o peso dos anos, precisamos continuar caminhando. Mas precisas caminhar com tantas bolsas dependuradas no teu ombro? E ele diz: mas que esta bolsa carrega coisas, deixa-me ver o que é que tem dentro da bolsa. E ele percebeu que aquilo que ele carregava naquela bolsa há muito tempo que ele não usava, e continuava carregando. Percebeu que não precisava daquilo, se desvencilhou daquela bolsa, e caminhou, e continuou caminhando apenas com aquilo que lhe era necessário, mais leve, mais lépido e faceiro na caminhada da vida. Assim somos nós, com nossas crenças, com aquelas raivas, aquelas mágoas que nós continuamos carregando em nós, como a nossa irmã leu. Mágoa é um peso enorme, desavenças, inveja, tudo isso são cargas pesadas que carregamos desnecessariamente. Poderíamos estar caminhando mais leves. Então, quando nós iniciamos a nossa reforma íntima, vamos identificando essas cargas e precisamos ir nos desvencilhando delas. Mas vocês podem estar se perguntando: mas o tema não é o sentido da caridade? Até agora o Ricardo não falou de caridade. Estou falando de caridade. É porque muitas vezes nós pensamos que caridade é aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. Claro que isso também é caridade. Mas antes, para que nós possamos estar mais fortalecidos para praticar a caridade com o próximo, se faz necessário, imprescindível, que nós pratiquemos antes a caridade para com nós mesmos. E quando nós falamos em caridade para nós mesmos, nós lembramos de um apetrechozinho que muitas vezes nós carregamos anos, séculos, milênios a fio, que é o apetrecho chamado culpa. Como nós carregamos sentimento de culpa. Eu devia ter feito isso. Mas eu devia ter feito aquilo. Não fez. Ou fez. E o que está feito, está feito. Como o nosso saudoso Chico Xavier dizia, não temos como voltar e fazer um novo começo, mas nós podemos mudar agora e definir um novo fim, uma nova conclusão das nossas histórias. As nossas vidas são histórias que estão em aberto. O livro da nossa vida não está concluído ainda. Nós estamos escrevendo esse livro diariamente. Está no tempo de nós definirmos o fim que nós queremos, a conclusão que nós queremos, o epílogo que nós queremos para as nossas histórias. E talvez, ou provavelmente, ou até certamente, esses apetrechos que nós estamos carregando estão dificultando uma escrita mais saudável da nossa vida, dos nossos livros, de nossas vidas.
Então, a proposta que o Espiritismo nos faz, dentro dessa temática, é que nós comecemos a praticar a caridade para com nós mesmos. Tem uma frase que gosto muito dela, e que repito em quase todas as palestras, porque ela se afiniza com qualquer tema. É uma frase que constava lá no portal do Oráculo de Delfos, 300 e tantos anos antes de Cristo. E lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E ainda hoje à tarde estava conversando com o Adilson, o nosso presidente, e nós estávamos brincando e aí estudando, e eu lhe perguntava: você se conhece a fundo? Você conhece a sua essência? Nós conhecemos a nossa essência? Não conhecemos. Considerando o hábito de olhar a vida do outro, é mais fácil que nós conheçamos mais o outro do que a nós mesmos. Lê do engano também. Mas antes de partir para conhecer o outro, devemos partir para nos conhecer. Fazermos autoanálises diariamente. É uma questão de compromisso, é uma questão de querer fazer. Porque não se faz reforma íntima sem que nós nos conheçamos. A mesma coisa, você não vai fazer reforma num apartamento, numa casa, sem antes saber o que é que a casa precisa reformar. Antes você vai lá, chama o arquiteto, chama o engenheiro, não é assim que se faz? E ele vai dizer: precisa tirar essa parede, precisa aumentar esse quarto, precisa consertar esse telhado. Então, depois que você conhece o objeto da reforma, é que você inicia a reforma. Então, quando nós falamos de reforma íntima, o processo é o mesmo. Antes de iniciar a reforma, precisamos conhecer o objeto a ser reformado. E, neste caso, o objeto somos nós mesmos. Daí a necessidade de se autoconhecer, de se autoavaliar, para identificar em nós o que precisa ser reformado. Eu identifico em mim um sentimento de culpa muito forte, porque na minha juventude eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esqueça a sua juventude. Nós devemos olhar para trás apenas para buscar informações, experiências que nos ajudem no presente e no futuro. Mas jamais vivermos o presente calcados no passado. O passado deve servir de referência. Ora, se hoje eu consigo fazer uma retrospectiva da minha vida, identificar falhas cometidas no meu passado, o que é que eu tenho que fazer agora? Não cometer mais esses equívocos. Jamais ficar remoendo erros do passado. Isso não nos levará a nada. Tem uma frase de Jesus que eu também gosto muito. E digo até de passagem que me felicita porque eu me enquadro perfeitamente nela. Eu só não, todos nós certamente. Quando Jesus diz assim: o amor remove a multidão de pecados. Como isso me deixa feliz, porque eu percebo que eu ainda tenho chance. Se o amor remove a multidão de pecados, e nós temos a consciência de termos cometido muitos equívocos ao longo da nossa existência, com esta frase Jesus nos dá a dica. Não precisa se preocupar com os erros. Preocupem-se em amar, em desenvolver a prática do verbo amar. Então nós precisamos fazer esse entendimento da nossa vida. E isso é caridade para conosco. Começarmos a viver desde já, olhando para o futuro, percebendo no futuro um mar de felicidades. Mas como que eu posso pensar em felicidade se a minha vida é tão atribulada? Como eu posso pensar em felicidade se eu tenho a minha consciência dizendo que pesa sobre mim as consequências do meu passado?
Então diga para a sua consciência se esquecer do seu passado e pensar no futuro. Porque viver pensando no passado é como caminhar olhando para trás. Vamos cair em algum buraco, principalmente aqui em Brasília, né? Vamos cair em algum buraco. Então precisamos parar de olhar para trás e olhar para frente, olhar para o futuro. Porque, como nós acabamos de dizer, o nosso futuro são páginas da nossa vida que estão em branco, aguardando a nossa escrita. Se eu continuar vivendo pensando no passado, o meu livro vai ser uma sequência de repetições. Porque a cada página eu repito aquela mesma ladainha de sofrimento do passado, de etc, etc, etc. E isso não constrói nada. É como você olhar para a sua casa que precisa de reforma e você dizer todo dia, preciso tirar essa parede desse lugar. Do outro dia, preciso tirar essa parede do lugar. Daqui a 2 anos você está repetindo, preciso mudar essa parede do lugar. A parede cai e você não muda. Assim nós agimos também no nosso processo de reforma íntima. Eu preciso ser mais caridoso. Eu preciso fazer caridade. E esse início de fazer caridade tem uma data marcada. Amanhã. Começar a fazer caridade é como começar a fazer regime alimentar. Amanhã eu começo. Enquanto tiver amanhã, nós vamos nos comprometendo com a nossa promessa. Mas, Ricardo, e o seu processo de fazer caridade? Está marcado no meu calendário, é amanhã. Nunca chega. Então, o melhor dia para nós iniciarmos a nossa reforma íntima é quando? Hoje, agora. Todo mundo passou na prova. E aí eu pergunto, por que a gente não começou ainda? Já fizemos muita coisa. Sabemos disso. Não vamos também nos martirizar tanto. Já fizemos muita coisa. O fato de estarmos aqui já é muita coisa. O fato de estarmos aqui significa que nós já definimos para nós um programa de mudança para a nossa vida. Tanto que estamos aqui em busca de dados, de informações, não é isso? Vamos à palestra, ver se o palestrante nos passa alguma informação que me ajude a decidir mais rápido esse processo. E não tenho dúvidas, muitos de vocês, a partir de hoje, vão mudar comportamentos e atitudes. Porque é assim que a coisa acontece. É um estalo que dá na nossa vida, é um livro que nós lemos, é uma palestra que ouvimos, é uma palavra que escutamos de alguém, e isso é suficiente para mudar, para startar o processo que precisamos. Estou convencido, sinceramente, muitos de vocês dirão daqui a algum tempo que hoje, 27 de abril, foi o primeiro dia da mudança na vida de vocês. Porque alguma coisa mexe na nossa consciência, no nosso coração, no nosso sentimento, dizendo, hoje é o dia. E as oportunidades vão aparecer. As oportunidades de pormos em prática as nossas decisões vão surgir nas nossas vidas, não tenhamos dúvida disso. O próximo passo agora é ficarmos atentos a essas oportunidades, para que não as deixemos passar. Caramba, o que é que vai acontecer na minha vida para que eu comece a fazer, a dar sentido à caridade na minha vida? Atentem aos fatos, atentem-se aos fatos. Tem um ditado lá no Nordeste que diz que cavalo selado não passa 2 vezes na nossa porta. Cavalo selado passa, você monta e vai embora. Perdeu, não passa outro. Mas em termos de aperfeiçoamento espiritual, ele passa várias vezes. E talvez por isso é que nós vamos deixando eles passarem, porque sempre vem o próximo.
Eu estou falando de quê? Eu estou falando das oportunidades de sermos úteis ao nosso próximo. Das oportunidades que aparecem para nós em casa, na nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua. Coisas simples. Porque os processos de mudança em nós começam com coisas simples. É alguém no trânsito que está ao seu lado, com a seta ligada para a esquerda, querendo entrar na sua frente, e você olha para o outro lado e acelera. Não perca a oportunidade, deixe o nosso irmão entrar na sua frente. Se ele está ligando a seta é porque ele quer entrar, ele precisa ir ali naquele lugar, não te custa nada, deixe ele entrar na sua frente. É um colega de trabalho, e algumas vezes é aquele com quem você menos simpatiza, mas chega para você e pede um favor. Estou precisando ir a uma reunião na escola do meu filho, você pode me substituir? Algumas horas aqui no trabalho? E você aproveita que não gosta dele para dizer: oh, meu irmão, gostaria muito, mas não posso. E isso nos dá um prazer inenarrável, dizer que não pode atender o outro, só para machucar. Não deixe essa oportunidade passar. Se alguém te procura pedindo ajuda, ajude. E fiquemos atentos, porque as oportunidades, elas surgem, elas brotam na nossa vida. E alguns de vocês estão lembrando que algumas coisas desse tipo aconteceram e vocês perderam a oportunidade de fazer isso. Mas se alguém fez isso, já está no passado. Não precisa mais lembrar disso. Preparemo-nos para as próximas oportunidades que surgirão. Preparemo-nos para os próximos cavalos selados que passarão na nossa frente. E assim, de coisa em coisa, mínimas que sejam, nós vamos nos acostumando a fazer caridade. Primeiro com nós, segundo com o próximo mais próximo, que é o nosso familiar, depois com o vizinho, com alguém na rua, com o desconhecido, e quando nós menos esperarmos, estamos sendo caridosos. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, ele descreve a caridade de forma belíssima. Eu vou ler um trechinho para vocês. Quando ele diz: a caridade é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja, a caridade não é invejosa, a caridade não é temerária, nem precipitada. A caridade não se enche de orgulho quando é praticada. A caridade nunca é desdenhosa. A caridade não cuida dos seus próprios interesses. Ela não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. A caridade não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A caridade tudo suporta. A caridade tudo crê. A caridade tudo espera. A caridade tudo sofre. Está aqui a dica. Sermos caridosos, praticarmos a caridade, passa por esses atributos que o Paulo de Tarso nos descreveu. A caridade é paciente. Alguém aqui tem paciência? Sinceramente, a gente pode dizer que nós temos paciência? Sim ou não? Me desculpem, mas eu vou contrariá-los. Temos sim. Todos nós temos paciência. Da mesma forma que nós temos muitas coisas. E exatamente por termos essas coisas é que algumas vezes nós perdemos. A gente só perde o que tem.
Por isso que nós temos paciência. E pelo fato de termos paciência, é que algumas vezes nós perdemos paciência. Então, qual é a solução? É não termos paciência. A solução é sermos pacientes. Olha como muda de figura. Quando a gente tem alguma coisa, essa alguma coisa é um agregado a nós. Não faz parte de nós. Nós temos aquilo. Quando nós somos, não. Quando nós somos, nós imantamos essa qualidade em nós. Então nós precisamos ser pacientes. Porque uma vez que eu seja paciente, eu não perco mais. A caridade é branda. Nós somos brandos? Nós temos brandura? A mesma pergunta. Não caiam na mesma cilada que eu fiz para vocês. Nós temos brandura? Temos. Por isso que nós perdemos também. Qual é o objetivo? Sermos brandos. A brandura, assim como a paciência, precisa ser um atributo intrínseco de cada um de nós. Para que nós sejamos brandos, independente da situação. Para que nós não perdamos a brandura, como nós dizemos algumas vezes. Eu sou paciente, mas não pise no meu calo. Ué, então você não é paciente? Se ao pisar no seu calo, a paciência vai embora, a brandura vai embora, então você não é paciente nem brando. Precisamos ser pacientes, precisamos ser brandos. A caridade é benfazeja. Nós temos esse atributo de bem-fazer. Será que o nosso bem-fazer não está, de certa forma, impedido de ser tão pródigo, porque nós ainda alimentamos um contraponto dele, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, qualidades que nos fazem pensar primeiro em nós, se em segundo lugar nós pensamos em nós de novo, e só em terceiro caso, e nós continuamos pensando em nós. Não é assim que a gente vive? Primeiro eu, segundo eu, depois eu de novo. É assim que a gente vive. Então, desenvolver esse atributo, nos deixar, nos permitir pensar um pouco no outro, perceber a necessidade do outro, a aprender a ceder de nós em benefício do outro, sem contar os pontos que vamos ganhar com isso. Aquilo que Jesus falou, dai com a direita, sem que a esquerda perceba. É você ajudar, sem contar o que você vai ter em troca disso. Hoje em dia, já há algum tempo, mas em função de uma coisa chamada competitividade, nós estamos abrindo mão de muitas dessas virtudes que constituem o homem de bem, de acordo com o Evangelho. Ah, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, ele vai me ultrapassar. Ele vai tomar o meu lugar no trabalho. Ele vai, e daí? Vocês lembram que eu falei aqui que, segundo Paulo de Tarso, a caridade não é temerária. Não tema. Se disponha a agir caridosamente. Lembremos-nos do Sermão do Monte, quando Jesus sugeria: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um deles. Numa declaração clara de que Deus não nos priva daquilo de que nós
necessitamos. Então nós não precisamos agir, viver com tanta ressalva para ajudar ao próximo, com medo de que o próximo nos suplante em alguma coisa. Não tenhamos medo, ajudemos. E se vocês me permitem utilizar aqui um ditado popular que certamente vocês conhecem, que diz que o que é do homem, não tenhamos medo. Se o colega ao lado está precisando de ajuda, ajude. Se você pode ajudar, ajude. Ah, mas não tem A, mas menos A. Ajude. E se em algum momento você for traído, não coloque isso na sua conta de débito. Coloque na conta do traidor. Esses são alguns detalhes da reforma que precisamos fazer em nossa vida para que consigamos viver mais leves, viver mais soltos, mais libertos, vivermos mais em busca da felicidade e não em busca da acumulação de bens e coisas. Tudo isso compõe um conjunto de ações que precisamos aprender dentro do processo de reforma que busca nos transformar em seres mais caridosos. Atentarmos para que princípios novos da convivência social conduzam a nossa existência em detrimento do que nos ensina o Evangelho. É Deus e Mamon. Nós precisamos tomar uma decisão a quem nós queremos servir. Ah, mas se eu for viver exatamente como manda o Evangelho, eu vou ser atropelado na vida, eu não vou conseguir meus objetivos. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Podemos escolher ser e podemos escolher ter. Seguir a Cristo não é fácil. Seguir à risca as orientações evangélicas de Jesus não é fácil. Vai de encontro a uma condição nossa que ainda perdura, que é o apego aos nossos interesses imediatos. Enquanto nós não desapegarmos-nos dos nossos interesses imediatos, dificilmente nós vamos atingir os níveis dos atributos da caridade, como nos descreveu Paulo de Tarso. Dificilmente vamos atingir os níveis de moral do homem de bem, conforme o Evangelho nos diz, porque nós estamos presos, apegados aos nossos interesses imediatos. Alguns, interesses materiais, outros, valores que criamos e que insistimos em manter, compondo os nossos conceitos. Por isso que a tal da reforma íntima é tão difícil de ser implementada. Fazer a reforma íntima exige que abramos mão de uma série de coisas que ainda valorizamos. Temos que reconhecer, não é fácil, mas temos que reconhecer também, é imprescindível que a façamos. Eu diria até, não temos escolha. Precisamos iniciar o quanto antes, considerando a evolução dos tempos e os acontecimentos que estão para se fazer entre nós. Urge
que iniciemos o processo de abrir mãos de alguns interesses menos construtivos do nosso espírito em evolução e partamos para o entendimento e as práticas daquilo que realmente interessa para esse mesmo espírito em evolução. É uma questão de foro íntimo, é uma questão de decisão, de escolha, que está submetido ao nosso livre-arbítrio. É provável que alguns dos presentes que nos ouvem digam assim: isso que o palestrante está falando é muito difícil de se fazer, eu não consegui fazer até hoje, não é daqui para frente que eu vou conseguir, então deixa tudo como está. É uma opção? Livre-arbítrio. Mas nós já aprendemos aqui também que ao mesmo tempo em que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O problema é este. Dependendo da decisão que você tomar, pode ser que amanhã ou depois você esteja se arrependendo da decisão tomada, criando aquelas situações, problemas, como consciência pesada, arrependimento, culpa. Então, como nós já estamos nessa estrada há muito tempo, considerando que hoje, como espíritas principalmente, já conseguimos identificar em nossa realidade atual consequências desagradáveis de decisões tomadas no passado, por que repetir o erro, gente? Se eu já sei ou imagino onde vou chegar com essa decisão, por que eu vou tomar essa decisão de novo? É uma questão de escolha, mas nós já podemos, já temos condições de escolher o que é melhor para nós. O Evangelho, segundo o Espiritismo principalmente, é claro diante das causas e efeitos que temos em nossa vida. Nós já sabemos quais os efeitos, quais as consequências das causas que nós criamos. Por que repeti-las? Isso parece um tanto masoquista, né? Se eu já sei onde vou parar com essas atitudes que eu venho tomando, se eu já imagino onde é que eu vou chegar com essa maneira com que eu encaro e vivo, parece um tanto masoquista. Então a questão urge, exige que nós tomemos decisões sem muito atraso. Nós já temos condições para isso. Identificar o que precisa ser reformado em nós e iniciar com coragem a reforma. Identificar o que é que precisa ser melhorado, ampliado e começar a ampliar. Repito que não é fácil, mas também repito que é imprescindível. Não adianta chorar o leite derramado. Lembremos do que Jesus falou. O amor remove a multidão de pecados. Multidões de pecados todos nós temos. Até eu, por incrível que pareça. Todos nós temos. Então, o que é que nós temos que fazer para minimizar? Nem estou falando em erradicar, mas minimizar essa multidão de pecados. Aprendermos a desenvolver o amor em nós. E a prática da caridade é uma demonstração de amor. Estamos nos encaminhando para o término da nossa conversa de hoje. E eu queria deixar com vocês uma sugestão.
A sugestão é a seguinte: diariamente, compromisso, hein? Compromisso de nós com nós mesmos, com a nossa consciência. O compromisso é diariamente buscarmos identificar, de acordo com o que já aprendemos no Espiritismo, o que é que precisa ser mudado em mim. Uma atitude, um comportamento corriqueiro que eu tenho, mas que a minha consciência, desperta pelos conhecimentos evangélicos, me diz que não está muito bom. Façamos esse exercício. Diariamente, encontrar algo que a nossa consciência indica que precisa mudar. E a partir daí, iniciar o processo de erradicação desse comportamento em nós. Isso para apressar o nosso já tão atrasado processo evolutivo. Não temos outra razão para estarmos aqui neste planeta e aqui neste auditório, senão aprendermos, elucidarmos-nos para encontrar as razões para a nossa mudança. Se nós sairmos daqui, ao final dessa palestra, sem uma interrogação na nossa cabeça, sem uma proposta mínima que seja de mudança, perdemos o nosso tempo. Nossas palestras espíritas, elas não devem servir apenas para diletantismo intelectual. Não. Nossas palestras devem servir para o despertamento da nossa consciência. E isso não é papel do palestrante, com relação a vocês. Isso é papel individual. O meu papel aqui é jogar as coisas de tal forma que elas lhes estimulem a reflexão. A partir deste estímulo que a palestra suscita, cada um seguir o caminho que a sua consciência indica, em busca da erradicação desses fatos que impedem o nosso adiantamento. Esta é a proposta para a semana, para o dia, para o mês, enfim, para a nossa vida. E eu gostaria de encerrar a nossa palestra lendo um trechinho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá qual é o sentido da caridade na nossa vida. Muita paz para todos.